Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio aí do Nerdverso Cast. Nesse episódio a gente chegou ao final de What If. Viemos trazer para vocês a análise do último episódio da primeira temporada. Temos temporada 2 já confirmada, mas a gente veio aqui falar com vocês então o que a gente encontrou de referências, nossa opinião sobre o episódio, explicar para vocês, porque tiveram, claro, movimentos muito rápidos no episódio, trazer pra gente a nossa visão, a nossa análise que vocês adoram aqui do Nerdverso Cast. Deixa eu receber então meu parceiraço Leandro Viana. E aí, meu, tudo bem? Grande presença, Diegueira. Sejam bem-vindos ao Nerdverso. Eu sou Leandro Viana. Então, depois de 9 semanas, a gente chega ao fim de mais uma série da Marvel, né, Diego? E antes de vocês saberem o que nós achamos do episódio final, o Nerdverso sempre começa com aqueles abraços, os beijos para todo mundo que interage lá no nosso perfil no Instagram, o @NerdversoCast. Então, os abraços e beijos dessa semana vão para Carla Carniel, Gabriel da Mata, Júnior Gomes, Diogo Prestes, Débora Ellen, Renan Lira, Jefferson Ribeiro, Débora Evelyn, Fernanda Carla e para @Camila a Vitória. Grande Diegueira. Boa! Muito obrigado, pessoal. Todos que recebem nosso abraço aí são pessoas que estão interagindo com a gente mais recentemente nos últimos tempos, aí na última semana, mas a gente sempre estende nosso abraço para todos vocês que seguem a gente nas nossas redes, que acompanham o nosso trabalho, que incentivam, que sugerem, que participam, que comentam, que brincam com as nossas enquetes. Obrigado a todos vocês que fazem parte, que fazem o Nerdverso ser aí o que se tornou hoje. Nós já estamos aí no 42º episódio do podcast, né? E para você que ainda não conhece, não sabe onde está o Nerdverso Cast, bom, vamos lá. A gente está no Spotify, nas principais plataformas de áudio, onde tudo começou, né? O nosso podcast. A gente também está no Instagram, no @NerdversoCast. Lá tem bastante conteúdo visual, tem também interatividade. Vocês podem mandar direct pra gente, podem interagir com as enquetes, perguntas. E também estamos no YouTube, né? No canal Nerdverso Cast, onde vocês podem ver vídeos muito bem feitos aí, de referências, né? Olha aqui. Esse aqui é o Blade, ó, gente. Tô esperando o filme dele aqui, ó. Esse é o Blade. Deixa eu tirar ele daqui. Grande presença do Blade. E eu tava dizendo então que no YouTube a gente tem os nossos vídeos de referência e temos também o nosso podcast na íntegra, né? Então é assim que vocês encontram a gente nas redes. Boa. Hein, Diego? Então, antes de qualquer coisa, no podcast passado a gente tentou adivinhar o nome do episódio final, né? E a gente chegou muito, muito perto. Eu diria que a gente acertou, tá, né? A gente falou que seria "E se o Vigia interferisse?" Pra mim, a gente acertou o nome, né? A Marvel, ela só escreveu isso de um jeito mais bonito. E se o Vigia quebrasse o seu juramento? Pra mim é a mesma coisa, né, Diego? Mas é ponto pra nós, eu diria. Ponto pra nós. Com certeza. Acertamos aí, né? Só mudou um pouquinho as palavras, mas a gente acertou o contexto aí, o nome do episódio é esse, né? Então, mais um acerto aí do Nerdverso. A gente tá realmente muito sintonizado com o que tá acontecendo, né? Sempre tentando captar muito bem os detalhes e desenhar para onde que isso tá indo. E a gente aí conseguiu, sim, esse acerto. E aí, Leandro, não sei se tu quer falar um pouquinho do episódio antes, sem spoilers, ou se a gente já começa direto falando mesmo o que aconteceu? Já vamos direto, né? Vamos dar aquela resumida, assim, ó. Porque depois que o Ultron, ele saiu destruindo lá o multiverso com as joias do infinito, né? Só pra pegar o Vigia, na verdade, né? Na real, o Ultron, ele espancou o Vigia, eu diria, né? Então não restou muito pra o que ele fazer, se não começar a recrutar ali os personagens que ele tava acompanhando há tempos de Diego. É verdade, verdade. E aí então ele começa a recrutar um por um, né? Na verdade, no final do episódio 8 a gente já vê ele ali indo junto com o Doutor Estranho Supremo, né? Que eu gosto de dizer que parece o Jafar do Aladdin 2. E ele, o Doutor Estranho, né, me parece ser, assim, alguém que tá um nível acima, né? Que tá realmente muito poderoso, né? Muito poderoso. Então é o primeiro que ele chama até meio que pra ajudar ele a montar a equipe, digamos assim, né? Tanto é que depois da equipe montada, o Doutor Estranho já estava esperando ele, já tinha construído o cenário, já tinha pesquisado a vida deles, né? Tanto é que ele faz ali o cenário parecido completo ali. Exatamente. E aí nós começamos então a ver o Vigia recrutando cada um deles, né? Começamos com a Capitã Carter, né? Então, Peggy Carter. Aí o primeiro episódio, né, de What If, né, fazendo esse fechamento legal, né, que a Marvel gosta de fazer, né, de pegar o apanhado geral. Então ela vai lá,
na capitã, né, na Peggy Carter, na Capitã Britânia, e recruta ela. E vamos lembrar então que ela tá vivendo aquilo que a gente vê no início de Capitão América 2 com o Isso Steve, mesmo. né? Que é aquela pequena missão no barco para conter o Batroc, que depois a gente revê ele na série de Isso. Falcão e o Soldado Invernal. Tá recriando o Queria comecinho, né, destacar. Diego? Recriando o comecinho lá de Soldado Invernal, como acabou de falar. Exatamente, exatamente. A gente está revendo aí a referência direta ao filme Soldado Invernal, né? O Capitão América 2. E vamos lembrar, eu queria trazer uma pequena referência aqui, Leandro, que quando ela tá enfrentando ali o Batroc, né? O Batroc super empolgado ali com a luta, muito feliz, né? O cara tá muito Sim, empolgado sim. com a luta, assim. E aí, uma hora ele faz um elogio para ela, assim, né? Eu não me lembro exatamente o que ele diz, mas ele fala assim: Nossa, mas você é boa, você tem habilidades. E aí ela fala assim: E eu também sei dançar bem, né? Uma Ah, referência, claro, né? A clássica dança que a gente tanto esperava, a dança prometida pelo Steve no universo principal e que ele não consegue cumprir quando sim. cai com o avião, né? E a dança, então, que é consumada, então, lá no final de Ultimato, quando o Steve fica no passado com ela, né? E a gente vê a cena deles dançando. Hein, Diego, mas tem até uma referência antes disso, que é quando a Peg ela vai pular do avião, que ela tá conversando com a Natasha ali, que a Natasha até faz uma piadinha, né? Ah, vou te apresentar o não sei quem lá da contabilidade. É, Bernard, da isso. É contabilidade. a mesma coisa que ela fala, meio que fala pro Capitão América no filme daí, né, Diego? Sim, verdade, verdade. Que ela quer apresentar, acho que uma enfermeira, né? É, Ou ela fala sobre algumas possibilidades, ela tenta arranjar alguém pra ele, né? Quando eles sim. estão andando de carro, assim, naquele momento que eles estão fugindo. Mas sabe o que eu achei muito Verdade. legal, Diego, nesse começo? Foi, assim, a amizade da Peg com a Natasha. Porque se tu for ver, né, a Natasha, ela sempre foi ali a única mulher no meio de um monte de homem. Então ela ter a Peg, uma amiga que talvez ela possa confiar, contar segredos, parece uma viúva negra mais leve essa dessa realidade. E a Marvel é esperta, né? Deu um jeitinho de ficar com as duas Natashas em duas realidades diferentes, mesmo depois da morte lá no MCU dela, Diego. Boa, boa, verdade, né? E também um detalhe, né, que quando elas estão no avião ali e a Capitã Carter fala algo do tipo, eu fico com o escudo, você fica com a espada, e ela Ah, sim. fala, na verdade são facas. E eu achei um pouco estranho, né, porque as armas que ela usa não costumam ser facas, né? Ela usa uma arma elétrica ali, tipo uns É tipo bastões bastões, elétricos, né? Isso. Então aí talvez seja uma pequena variação aí desse universo onde elas estão. né? Bom, e aí nós temos então o Vigia recruta, né? Ela ali e beleza. Então ela sai, mudamos de realidade. Próxima realidade, ele vai recrutar agora o T'Challa, né? A versão que nós vimos aí do e se fosse T'Challa o Star-Lord, né? O Senhor das Sim, Estrelas. Legal a gente ver as brincadeiras, né? Porque a gente volta àquela cena em que se encerra, né? O episódio do T'Challa, que é sim. o Ego ali pegando o Quill. Um Quill que não se desenvolveu como a gente viu, né? Um Quill que estava ali simplesmente ouvindo uma musiquinha no fone e varrendo ali um local que parecia ser um pub em final de festa. E aí, quando o Ego tá ali usando ele e fala, né? Ah, não se preocupe, isso vai durar uns 1000 anos. Vem o T'Challa e salva ele. Então a brincadeira é quem salva o Quill é o novo Star-Lord, né? Poderia ser qualquer outro para salvar ele, né, Leandro? Mas quem salva ele Sim. é exatamente o Star-Lord. Então essa é a brincadeira que a Marvel faz com a gente ali, né? E aí então chega o Vigia e recruta ele. Vamos lembrar que o Vigia se refere a ele como líder dos Ravagers, não líder dos Guardiões, né? Então Sim, sim. nesse arco dele, ele não é o líder dos Guardiões, ele é o líder dos saqueadores, né? Dos Ravagers. Hein, Diego, e é muito legal o jeito que o Vigia chega. Ele chega lá assim, você é o escolhido, e aponta o dedo pra ti, assim, é uma pressão, né? Eu sou escolhido, beleza, então, né? E depois, Sim. logo em seguida, ele vai então pro recrutar o Killmonger, se eu não me engano, Diego, é isso? Deixa eu ver. Na sequência, na verdade, é a Gamora. A gente vai pra cena que estão derretendo a manopla, né? Ah, tá. Quer Então vamos falar um falar da pouco sobre essa Gamora. cena aí? Vamos falar Que então. daí a gente tá ali naquela cena, naquele local, né, Leandro? Que é onde tá o Eitri, o anão, né? Não, Sim, sim. isso, é Eitri o anão, que é apresentado pra gente pelo Thor, né? A gente vê um pouco dessa história no Guerra Infinita, né? Que é Isso. quando o Thor vai junto com o Rocket, atrás conjurar uma arma nova, né? Conta um pouco Sim, pra sim. gente aí. Cara, e a Gamora, ela entrou nesse episódio, assim, de paraquedas, né? Porque o episódio dela foi cortado, na verdade. A gente teria um episódio que
seria focado no Tony Stark indo pra Sakaar, talvez depois do primeiro Vingadores lá, que ele leva um míssil pro espaço, talvez ele não consegue retornar pra Terra, então assim ele acaba em Sakaar, e a gente teria essa Gamora, que a gente descobre também que ela matou o Thanos, né, e estão derretendo a manopla do infinito ali. Então, pra quem não sabe, né, essa temporada era pra contar com 10 episódios, faltou esse episódio da Gamora aí, acabou sendo cortado, não deu pra ser finalizado esse episódio a tempo por causa da pandemia, eles escolheram esse episódio pra cortar. Então ficou, a Gamora entrou nesse episódio assim, meio... Muita gente pensou, será que eu perdi algum episódio? Será que... O que aconteceu? Quem é a Gamora? Como assim? O que o Vigia tá fazendo aí? Né, Diego? Sim, e assim, ó, Leandro, eu queria trazer alguns pontos, né? Nessa cena rápida, a gente vê o Tony Stark com uma outra armadura, né? A Ah, armadura sim. dele tem algumas marcas de pinturas, assim, e também tem uns pedaços que parecem ser meio, assim, de baixa Lixo. qualidade, né? É. Lixo, exatamente. Então, assim, fica a sensação de que a gente teria visto nesse episódio que o Tony Stark teve problemas com a armadura e precisou reconstruir com o que tinha em Sakaar. E O Sakaar é um lixão, grande né? lixão, né? Então ele acabou usando o que tinha lá. A gente percebe aí tanto numa pintura, numa parte da armadura, né? Quanto nas peças que ele tá ali. Também vamos comentar que a gente teve aquela fala clássica dele, né? Ah, eu não sou muito bom com armas, mas assim, como é que a gente faz para colocar uma armadura no mundo? Aliás, uma armadura na galáxia, né? Que é a cena clássica, é a fala clássica dele que a gente Sim, até sim. comentou, né? Do último episódio. E mais um destaque que eu trago para essa cena é uma referência ao que acontece no episódio. Bom, agora me esqueci, vai daí. Não, e como faltou esse episódio, tá muita gente dizendo que eles vão lançar esse episódio da Gamora lá na segunda temporada. Cara, assim, ó, eu não faço questão de saber dessa história, sabe? Eu espero que não apresentem esse episódio como sendo parte da segunda temporada, que lança então um episódio esporádico, assim, durante o ano, sabe? Só pra apresentar a Gamora, eu digo. Mas vamos então pro nosso Killmonger, né? Porque quando a gente vê, quando a gente volta pra realidade que o Killmonger virou Pantera Negra, ele tá sendo desmascarado, né? Ele tá naquela realidade, na verdade, tentando resistir, né? Enquanto a Shuri e a Pepper lá estão encurralando ele em Wakanda, Diego. Né? E até fica meio questionável por que o Vigia ele tá pegando, recrutando o Killmonger, né? O cara é um assassino. Por que ele vai fazer parte dessa equipe? Mas depois, Depois a no gente vai entender, final, né? a gente vai entender o Isso. porquê. Exatamente. Leandro, eu só vou voltar então rapidamente aqui no que eu queria falar antes, só para fechar ali o momento da Gamora e do Stark, né? Duas coisinhas que eu quero comentar que estão na verdade conectadas, né? Que quando o Stark ele se volta contra o Vigia, né, e começa a fazer ameaças para ele, né? E o Vigia diz que está recrutando um deles, né? O Stark fala alguma coisa e o Vigia fala, você não, Stark, é a Gamora que eu quero, né? E ali eu senti uma brincadeira, pelo menos, talvez tenha sido coisa da minha cabeça, mas eu me lembrei de quando o Nick Fury foi até o Tony falar dos Vingadores pro Tony, e o Tony começou a se achar, ah, não, tá, beleza, não, eu vou ser o teu herói, e o Nick Fury falou, não, mas eu não quero que tu seja meu herói, não é tu que eu quero que tu seja um consultor nosso. Pros heróis eu tô pensando em outros caras mais fortes. Então naquela conversa que eles têm, né, acho que é no final de Tony, do Homem de Ferro 2, né, que ele fala pro Tony que o Tony ele quer o Tony Stark como um consultor, não quer ele como um vingador, né, Sim, sim. então eu percebo assim uma referência, né, mais uma vez o Tony é ignorado, né, é cortado assim, né, tipo, não é tu que a gente quer. Sim, sim. E Ah, por e outra fim. coisa, assim, ó, Opa. só para finalizar essa parte, e aí também eu fico pensando, cara, será que o Tony ia sobreviver nessa realidade, então, da Gamora, nesse episódio que a gente não viu? Será que foi por isso que esse episódio foi cancelado, Leandro? Será que os produtores, eles estão assistindo a gente e pensaram, essa ideia do Nerdverso de que a morte do Tony seja um ponto absoluto é muito boa, vamos cancelar o episódio da Não, Gamora? Eu acho que eles estão assistindo nossos episódios. não, com certeza, com certeza. E o Vigia não trouxe o Tony Stark porque em algum momento ele ia morrer, né? Por isso que ele trouxe a Exato, Gamora, né? exatamente. Mas continuando para os recrutados, ali a gente vai pro Thor da balada, que é o alívio cômico do episódio, o alívio cômico da série inteira. Ele é só piada atrás de piada. Eu me incomodo muito com isso, Diego. Eu acho que é um exagero, assim, Eu não gostei também. chega a passar dos limites, mas eu confesso que eu ri daí na hora que o Vigia chega lá e começa a falar, ô Thor, chama ele, e daí o Thor não dá bola, tá batendo nos outros, não tá ouvindo, daí o Vigia ele se irrita, fica gigante, pega o Thor pela mão, né? Daí imagina o pavor do Thor
Thor e dá aquele gritinho apavorado, né? Daí Sim, sim, sim. nessa hora eu ri, eu confesso que eu ri. Sim, Mas o verdade. problema é que eles não sabem a hora de parar, parece criança. Exato, exato, exato. É, porque é o último episódio, né, cara? O episódio tinha tudo pra ser um episódio muito massa. Eu tenho certas críticas ao episódio, depois a gente acho que pode falar sobre isso. Uhum. Mas enfim, era um episódio pra ser tenso, né? Pra ser aquela coisa catastrófica, né? E aí o tempo todo fazendo piadinha, sabe? Daí eu acho que realmente passou do limite, assim. Uma coisa foi o episódio dele, que era um episódio que era engraçado, que era cômico, que era uma zoeira. Aí tudo bem, pra mim, assim, eu gostei, como eu já falei, né? Agora, nesse episódio, não era pra continuar o tempo todo assim, né? Pra mim, não precisava nem ter recrutado ele, falar a verdade, né? Pegasse É, outro Thor, né? Não precisava ser o Thor não, da balada. Por que pegar o Thor da balada, né, cara? Porque não pega outro Thor qualquer, de outra é. realidade, deve ser bem melhor. Mas deixa eu te falar, o que eu não entendo, Diego, é por que que não recrutaram a Capitã Marvel pra esse time. Ficou claro em todos os episódios que ela apareceu, Que ela independente era da muito mais realidade que ela forte. tava, ela era muito poderosa, Verdade, entende? verdade, verdade. Faz muito mais sentido recrutar ela. Até de repente aquela seria mais legal se é pra fazer coisa engraçada, recrutar aquela cabeça do Scott Lang, Ah, dos zumbis, mas aquela assim, era se é muito pra fazer chata. uma coisa engraçada. Ah, Mas também nada a acho ver, que ia ser né? pior que o Thor. E sim, sim. Bom, e aí a gente tem então eles chegando, né, lá no local onde eles estão, né? Na Deixa dimensão eu de ver aqui. bolso, né? Na dimensão de E, bolso do Doutor Estranho lá, Supremo. Exatamente, exatamente. E aí a gente vê novamente, né, cara, o Doutor Estranho servindo uma bebida pro Thor, né? Que Isso, é eu o ia que a falar gente vê isso. também no início de Ragnarok, né, cara? Aquela mesma Sim, cena que sim. a gente vê, que é uma cena pós-créditos, eu não me lembro agora de qual filme que foi lançado antes aí de Ragnarok, e a cena a É a gente cena do assiste Doutor depois no Estranho. início. Ok. Isso. Não, eu digo, não sei em qual filme que a gente viu essa cena pós-créditos, será que foi no Doutor Doutor Estranho? Acho Estranho, que final de não. Doutor É? Estranho. Uhum. Bom, e aí então a gente tem, né, essa cena também aparecendo, né, no Ragnarok, né, enquanto eles estão conversando, o Loki fica caindo durante meia hora, lembra que ele fala, né, eu Sim, fiquei sim. caindo durante 30 minutos. Então a gente tem esse momento aí. E o Doutor Estranho também apresenta pra eles, né, Leandro, as joias, ele explica pra eles o que são as joias, e aí a gente tem a referência àquela cena de Guerra Infinita, né, Ah, sim. quando o Hulk cai, né, no Sanctus Santorum, e logo em seguida o Stephen Strange, ele vai buscar, né, o Tony para explicar a situação. Naquele momento ele apresenta as joias, faz uma apresentação aí, um PowerPoint aí bem mais moderno, né? Sim, sim. E aí ele fez a mesma coisa aí nesse episódio. Então para mim foi uma referência a esse momento, né? Sim. E vamos continuar falando então, né? Porque o Thor, como eu já falei aqui, é o pior personagem pra mim. Ele é tão idiota que ele consegue chamar a atenção do Ultron para que o Ultron chegue mais cedo do que era planejado. Não deu nem pra acabar de tomar lá os drinks, Diego. Exatamente. E logo antes dos drinks, Leandro, mais uma referência que eu tento trazer aqui é que o Doutor Estranho começa a fazer um discurso chato pra caramba, Ah, eu né, ia cara? falar isso. E aí temos, né, uma referência a isso no filme Doutor Estranho, né? Que é a doutora Christine Palmer, né? Ela diz pra ele que não quer assistir ele discursando porque acha muito chato o discurso dele, né? Quando ele convida ela pra assistir ele discursando numa palestra. E ela fala: não, eu vou ficar lá ouvindo você falar de você mesmo num discurso interminável. Então a gente tem uma referência a isso, né? Que eu Hum. achei uma piada, assim, um pouco sem graça, falar a verdade, assim, eu achei que não foi muito engraçado, mas eu só tô trazendo a referência a esse momento aí do MCU. Eu quero falar disso aí, mas antes eu quero falar de outra coisa, né? Porque eu Opa. gostei muito das cenas de ação, achei muito legal, assim. Fez todo sentido o Doutor Estranho ele usar a magia de defesa ali em todo mundo. Porque, como tu falou, né? O discurso dele é horrível. O Doutor Estranho é o líder ali, é pra ele ser o Capitão América, o Tony Stark, mas ele é péssimo em dar o discurso, ainda bem que ele é bom em fazer esse feitiço de proteção, porque se não fosse isso, vários heróis iam morrer no primeiro golpe do Ultron, Diego. Verdade, cara, verdade, ele foi essencial, né? E legal isso que tu falou, Leandro, não tinha pensado por esse ponto de vista, né? Ele é um líder que não sabe discursar totalmente ao avesso do Capitão América, que inclusive é elogiado, né, pelo Scott Né? Lang, quando ele faz aquele discurso antes deles fazerem a primeira viagem pelo Reino Quântico para voltar no tempo, né? Que o Capitão faz mais um discurso e tal, uma fala bonita e tal para eles. Então é totalmente ao avesso, né? Ele é muito ruim de discurso. Mas Mas vamos seguindo fez a então. proteçãozinha em todo E mundo lá. exato. E assim, uma coisa que até minimamente engraçada, mas acho que tu vai criticar bastante, mas é que Veremos, veremos.
o Thor, o tempo todo que ele lutava, ele ficava gritando Vegas! Vegas! Viva Vegas! O Nem tempo me todo importava isso, mais. né? Cara, Ah, ali ficou uma coisa meio, né, desnecessária, sabe? Foram umas 3 vezes assim no episódio. pra mim o Então Thor foi achei. desnecessário, entendeu? Mas até, É, tipo assim, todo mundo teve seu grande momento. Até o T'Challa ali, né? Digamos que é o que tinha menos poder entre as pessoas ali. Ele consegue roubar a joia da alma ali no maior mão leve da história, Diego. O que tu acha? sim, sim. Sim, sim, sim. Ali eu gostei, ali eu achei bem, bem interessante, bem justo e tal. E- Claro, né? Se a gente for analisar pelo detalhe, né? Tipo, poxa, né? O Tron Supremo lá com poderes absurdos, e ele conseguiu roubar a joia dele, né? Um pouco forçado, mas Ah, ok, ele é fudido, ele é o cara. sim. Mas Só um comentário, Leandro, assim, ó. Quando eles chegam no bar, e aí eles estão lá se conhecendo naquele bar, né? Que é aquela dimensão ali que o Doutor Estranho cria, e o Vigia aparece, o T'Challa faz uma piadinha, cara, que eu não achei nada engraçado, assim, que ele fala assim, pô, cara, de novo isso? Mostra o teu truque, quando o Vigia surge, né? O Vigia só aparece aham. pra conversar com eles, né? Enfim, mas o que tu ia falar? Não, eu ia falar que eu achei legal, assim, a ideia que era ele roubar a joia da alma. Não sei se era bem a joia da alma, mas pegaram a joia da Era a alma Joia da Alma, e era a deram Joia da Alma. e deram pra Gamora destruir ela, né? Porque se a gente for ver no MCU, o Thanos ele sacrificou a Gamora ali pra pegar a joia da alma. Eu posso estar viajando, mas eu acho que foi tipo uma referência, né? Sim, eu anotei isso pra falar também aqui, cara. Achei, Ah, também percebi isso. Que legal, a gente tá sintonizado aí. Deixa eu comentar uma outra coisa também, Leandro, que é o seguinte: no final daquele primeiro embate com o Ultron, né? Quando o Ultron chega de surpresa, porque o Thor chamou ele antes da hora, e eles fazem aquela sim, primeira sim. batalha, eles se livram ali do Ultron com uma jogada do Doutor Estranho que ele invoca um monte de zumbis, né? Ah, sim. E fazer um comentário aqui de uma referência, cara. Quando eles fazem isso, quando o Doutor Estranho invoca os zumbis, o Thor fala assim, ó, uau, que legal, eu amo zumbis. E aí eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, eu fiquei pensando assim, cara, pra que esse comentário, né? Tudo bem, tipo, que o Thor tá loucão, esse Thor é o Thor Ah, loucão, né? O sim. Thor do Se Beber Não Case, né? Mas eu dei uma pesquisada, cara, e em 2018 teve um conjunto de HQs lançado pela Marvel, é bem recente, que se chama Asgardianos das Galáxias, né? As Guardians of the Galaxy, tá? São Sim. 10 edições lançadas em 2018 e na edição número 2, esse arco que traz uma história bem estranha, assim, que nesse arco começa com a Gamora como uma grande vilã, ela juntou as joias do Nó- infinito, ela é uma grande ameaça, e a Nébula, né, que vai acabar indo contra ela num ato meio heróico, assim, ela consegue uma arma mística, poderosíssima, chamada Naglfar, acho que se pronuncia assim, que ela consegue invocar diversos deuses antigos com essa arma. Hum, E uma das invocações dela é um Thor zumbi. bah. Então a gente tem aí nesse episódio, nesse número 2 das 10 edições de As Guardians of the Galaxy, né, HQs lançadas em 2018, uma versão Thor zumbi. E isso até parecia um pouco estranho, porque já existia um Thor vivo naquela realidade, então, tipo, eu ficava se pensando, ué, mas como é que vai trazer um Thor, né? Mas aí a explicação que a Marvel dá é que, na verdade, existiram vários Thors ao longo da história, mesmo Ah, naquele universo, né? Então, pode ser alguma pequena referência a isso. Vamos lembrar também que a gente tem uma referência da referência, né? Uma referência a essa HQ, as Guardians of the Galaxy, no final de Ultimato, né? Quando o Thor vai pegar uma carona na Milano com os Guardiões da Galáxia e ele abraça o Quill naquelas cenas de provocação deles e fala assim: estamos juntos de novo, os Asgardianos da Galáxia, né? E o Quill olha para ele com uma cara assim: não, é Guardiões da Galáxia, né? Que começa aquela brincadeira de quem é que manda lá, quem é que tem o controle. Mas enfim, vamos seguir então. Mas, ô Diego, nessa jogada de tocar os zumbis em cima do Ultron, eu achei legal foi a Feiticeira Escarlate. Só que a ideia é boa, mas a execução eu achei péssima. Tipo, é Também. velocidade Orif, né? De apresentar as coisas, não dá. Eu sei que a proposta da série é essa, mas durou aquele 3 segundos a luta da Wanda ali com o Ultron, né? Ele explodiu o planeta, tipo, tinha que desenrolar mais, cara, né? Pra Claro, que vai usar, claro. por que vai usar referência da Wanda zumbi dizendo que é algo muito, muito poderoso, se eles vão acabar isso assim rapidamente, em questão de segundos, nem deu pra ver nada, sabe? Então, eu acho que eles têm que repensar isso pra uma segunda temporada, porque é muito chato ver isso corrido, frenético, tu não consegue parar pra pensar.
que se desenrole uma coisa mais lenta, né, Diego? Apresente mais personagens. Por exemplo, o episódio focado no Doutor Estranho, Supremo, eu achei que foi algo mais lento, não foi algo tão corrido. E foi o episódio que eu mais um dos que eu mais gostei. Sim, 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 também achei. Essa parte aí realmente, né, cara, eu achei que a gente ia viver um pouco mais, acho que de certa forma foi uma certa referência, mas achei que foi muito fraca, eu concordo plenamente contigo que foi uma execução muito mal feita, porque eu achava que nós veríamos algo similar ao que a gente viu quando a feiticeira ataca o Thanos, e o Thanos quase que se vai no Ultimato, né? Ele só consegue resistir ao ataque dela porque ele chama lá, ele apela, né, pra chuva de fogo, né, para os mísseis da nave e tal, que destroem ali aquela região. Eu achei que nós teríamos algo parecido, né? E de certa forma Sim. foi, mas foi muito rápido, né? E também, assim, mais uma vez, uma piadinha desnecessária, né? Que é ela zumbi, assim, ela para de dar o ataque quando ela vê que o ataque dela não surtiu efeito, assim, e faz uma carinha, assim, meio engraçada, assim, tipo, o que aconteceu? Ali eu achei meio desnecessário, sabe? Ah, Então é nesse sentido aí que eu não gostei tanto. Bom, eles mas, fogem num portal multiversal e vão cair exatamente na realidade do penúltimo episódio, né? Onde estava sim. a Natasha ali, né? Alguns momentos depois de perder o amigo dela, o Clint, né? Então, aquilo que a gente viu acontecendo ali no episódio 8, naquela realidade é que eles esbarram, tanto é que eles caem em cima dela ali, né? Ela de moto e tal. E aí encontram ela e a Carter Sim, vai ali sim. tentar explicar para ela que elas são amigas, né? Mas amigas não nem de outras vidas, amigas de outros universos. Sim, sim. E todo mundo, eu achei que todo mundo brilhou, assim, de certa maneira. O Doutor Estranho, ele usa os poderes dele. Eu acho que na primeira luta, até vamos relembrar, na primeira luta que ele multiplica o Mjolnir, né? Muito legal, Isso foi muito legal, legal. né? Isso E foi muito tri. ele usa os monstros que ele absorveu, ele usa contra o Ultron, bem legal. Tem até a hora que ele usa os tentáculos lá pra segurar o Ultron. A Capitã Carter olha apavorada ali, né? Dá uma olhadinha pro lado, porque foram esses mesmos tentáculos aí que fez ela perder o Steve Rogers. Ela acabou entrando naquele portal por causa dos tentáculos. Então ela ficou meio assim, né? Exato, Ah, que é isso? Será que foi esse cara? exatamente. Exatamente, cara, eu ia comentar isso, porque dá um close nela, né? Dá um close É. nela e ela olhando com uma cara perplexa, assim, aqueles tentáculos passando de novo, e ela pensa, será que é aquele mesmo ser que eu enfrentei há tantos anos atrás, né? Então, Mas ela matou, parecia pelo ser visto, muito né? isso, Porque né? saiu cortando tudo, né? Mas Aparentemente sim. outra. E também, Leandro, um outro detalhe legal dessa luta, dessa parte aí, é o momento da luta de escudos, né, Ah, ia cara? falar isso. A batalha de Legal. escudos é muito massa, né? A Natasha com o escudo do Red O Guardian, né, do Guardião Guardião Vermelho. Vermelho, que a gente comentou no episódio passado, que só é referenciado no bonequinho no filme da Viúva Negra, e que uma possível explicação é que ele estava, né, confiscado pela KGB naquele grande depósito, né, em que Sim, ela e o sim. cliente estiveram no episódio 8, mas então ela tava com o escudo, ela pegou, ficou com ela, então ela empunha o escudo aí, né, do Red Guardian, e fica ela junto com a Capitã Carter ali, as duas jogando escudos, né. Ali eu lembrei um pouco, achei que aquela cena lembrou um pouco alguns momentos de batalha do Buck junto com o Steve, mas aí, claro, um escudo só e eles revezando o escudo, assim. Um Sim, pegava, sim. jogava, o outro pegava. Que eu me lembro, a cena que me vem à cabeça agora, talvez seja a única, é quando eles estão enfrentando o Tony, né? No final É, de guerra civil, civil. naquele mesmo bunker lá que eles estavam agora no episódio 8. Não, muito legal, foi muito legal. Essas lutas foram legais ali, todo mundo de algum jeito colaborou ali pra tentar deter o Ultron. E uma coisa que eu fiquei impressionado, né? Que existe um tal de esmagador do infinito, Diego. Eu fiquei, bah, que arma é essa? Tipo assim, É, A Gamora tava no episódio só pra isso. Só pra isso. sim, E no final, o esmagador do infinito não funcionou. Porque cada não funciona. realidade tem a sua singularidade, Diego. E tipo, a Gamora, Isso. então, se ela tava nesse episódio ou não, pra mim tanto fez. Assim, ó, não me importo com É. ela, sabe? Tu sabe, Leandro, que assim, bom, eles chamam ali de triturador do infinito, né? Ah, é triturador? Ah, E o nome em inglês era Infinite Crusher, Infinite Crusher. E assim, cara, eu fiquei com uma sensação de que o Eitri, o anão,
ele que conjurou essa arma a partir do derretimento da manopla, tá? Eu, assim, fiquei com a sensação de que foi algo similar ao que se fizeram no Guerra Infinita. No Guerra Infinita, eles derreteram lá um grande material que era doado por Asgard, né, que estava nos tesouros de Asgard, um bloco, assim, né, de um material forte de metal, e dali conjurou, então, uma arma capaz de, né, vencer o Thanos, que é o Rompe-Tormentas, né? Sim, sim. Então acho que nessa realidade foi algo similar, porque eles derreteram ali a manopla do infinito e acredito que com o material, o Eitri, o anão, ele vai conjurar então essa arma para destruir as joias. Me parece isso, assim, faz sentido isso. É só Hum, uma teoria, né, cara? Mas pois assim, é. eu gostaria de levantar Eu, essa pois possibilidade. é. De Eu qualquer acho maneira, não que, deu certo, né? mas eu acho que não, Diego, sei lá, porque acho que ele tava destruindo sua manopla, porque eu acho que no episódio da Gamora a gente veria eles destruindo as joias do infinito depois dela matar o Thanos, entendeu? Sim, sim, sim. Então, sei lá, Sim. mas a gente nunca vai Sim, saber, eu acho, só sim. quando, na segunda Lembrando, temporada. lembrando que quando o Vigia se refere a ela e convoca ela lá no início do episódio, ele fala, né? Gamora, sobrevivente de Sakaar e destruidora de Thanos, né? Né, Aí ele diz pra gente o é. que aconteceu no episódio, né? Né? Mas vamos lá, uma coisa que eu achei legal, Diego, foi o roteiro deixar pra Carter e pra Natasha a missão ali de derrotar o Ultron. Mas convenhamos, né, Diego? Assim, ó, timing muito perfeito, uma equipe que trabalha há anos, eu diria assim, ó, porque a Natasha, Sim, ela consegue acertar uma flechada depois de voar de moto. Assim, ó, o Clint treinou muito bem ela. Treinou, né, nesse tempo aí que eles estavam só os dois, sei lá, e bem na sim. hora ainda, a Capitã Carter, ela vai lá, consegue levantar o visorzinho ali do Ultron, Diego, e a flecha dá bem no olho, assim, ó. Tipo, cara, assim, ó. E Sim, e o nem sei Ultron o que tava dizer. voando. Não, e o Ultron ele tava voando, cara, porra, pelo menos uns, sei lá, 50 metros do chão. E aí ela pega um impulso e pula, e ela dá um Ah, pulo gigantesco, cara. Ela dá um pulo assim que, tipo, poxa, uma coisa é ter o soro do super soldado, né? Mas ali ela tem uma perna de mola, né, cara? Não sei como é que ela conseguiu dar aquele salto tão grande, tão alto. E o salto dela ainda conseguiu ser mais rápido que a flecha, cara. Assim, então ela teve um salto muito veloz. E claro, assim, se a gente vai brincar de criticar. Velho, que sintonia daquela equipe, né, que tava ah, lutando, né, cara? Porque cada jogada, assim, que um entrava, o outro entrava por trás, o outro dava o golpe ah. por aqui, o outro segurava, né? Bah, mas isso tinha que ensaiar anos pra isso acontecer. Mas tudo bem, isso aí Sim, a gente perdoa, né? Isso aí faz mas o parte. Diego, legal É, foi na hora que a Natasha foi soltar a flecha, ela falou, é por ti, Clint, né? Daí, foi emocionante, foi algo legal, né? Não vou sim, isso negar foi isso. massa. Mas o desfecho, cara, eu chamo que é um roteiro preguiçoso, né? Algo muito conveniente, dá bem no olho do... Podiam derrotar ele de outro jeito, eu acho. Também acho, não gostei. Aliás, pra mim, eu não queria nem que tivesse derrotado ele, eu adorei esse vilão. Eu acho que tinha que ter Ah, ficado mais tempo, acho que ele tinha que ter escapado de alguma maneira. Acho que tinha que ter lesionado ele, sei lá, algo assim, meio que tipo, vencido uma batalha, mas não encerrado com ele, sabe? Bom, enfim, destruído na as verdade, joias, sei lá. até de certa forma ele não morreu, ele tá, né, contido ali, né, no negocinho ali, né, no pequeno universozinho que criaram. Mas assim, cara, eu adorei, assim, eu achei a armadura dele espetacular, os poderes, Boa. assim, eu achei a máscara dele, assim, muito irada, cara. Eu nunca pensei que eu fosse gostar tanto desse Ultron, assim, achei esse Ultron espetacular, assim, que vilão massa que ficou, cara. Foi legal. Então eu queria ver ele muito mais, assim, por mim. A gente podia terminar a temporada um catastrófica, assim, para poder ficar esperando a temporada 2, né? Pensando assim, meu, olha o que aconteceu. Seria, acho que, mais legal. Queria comentar uma coisa aqui, né, Leandro, que é o seguinte, né? Tudo girou em torno de tirar uma joia dele, né? Assim, tanto é que eles falam que o plano é, se a gente tirar uma joia dele, ele já não vai estar com todas reunidas, né? Mas a joia que eles querem tirar é exatamente a joia da alma, né? Que é a joia do sacrifício. E então, a joia da alma sempre exige um sacrifício. Nesse caso, o sacrificado foi o Killmonger, e aí a gente entende melhor por que, né, que o Vigia Sim, sim. chamou o Killmonger, né, quando o Doutor Estranho se dá conta, assim, não era pra gente destruir o Ultron, isso talvez não fosse possível, mas pelo menos separar as joias, então vamos lá, temos que Sim, fazer um sim. sacrifício. Mas é muito legal isso, né, Diego? Porque é aquela frase, né? Vilão é sempre vilão. Depois de acabar com o Ultron, daí o Zod e o Killmonger ainda ficam disputando ali as joias pra ver quem vai levar pra casa. O Killmonger até faz uma proposta antes, assim, ó, tentadora pra todos ali, ó, que é consertar todos os mundos, assim, ó, pro Doutor Estranho, pra Carter, pra Viúva Negra, isso é muito tentador. Vai dizer, a Carter perdeu o grande amor, já os outros dois perderam tudo, não tem nada, não tem nem mundo os outros dois.
né? Mas daí Uhum. eles conseguem, o Doutor Estranho já passou por isso, né? Não usa mais o Sim, coração, né? Sabe que vai dar merda. Então ele usa a sim, razão ali. A Carter e a Viúva Negra sabem também que não vai adiantar em nada, então o sim, melhor é destruir mesmo ali ele. Sabe que, sim. só deixa eu terminar minha fala aqui, Diego. Não, Sabe vai lá, que, manda ver. porque eu achei muito legal, né, isso que tu falou, né, o Vigia tinha esse grande plano, né, ele previu que o Killmonger, ele ia atrair todo mundo. Então, lá no episódio focado no Killmonger, eu falei toda hora que o Killmonger era um baita jogador de xadrez, mas dessa vez, Diego, o Vigia, ele tá, tipo assim, 5 passos na frente, né, ou 5 cabeças, né, depende do que a gente for falar, né, e sim, ó, então o Vigia, ele deu o verdadeiro checkmate agora, né. Se a gente falou Sim, naquele sim. episódio, se o Killmonger era o jogador de xadrez, tá aqui um adversário à altura dele. Sim, verdade, verdade. Isso foi massa mesmo. E também, né, Leandro, a gente teve uma conversa, né, interna, né, uma conversa online do Ó, Zola com o Ultron, né, ah, que sim. lembrou, ó, o gato, que Ó, lembrou voltou. bastante uma conversa que lembrou bastante a conversa do Ultron com o Jarvis, né, quando o Ultron ataca o Jarvis em Era Sim, de Ultron, né, quando o verdade. Ultron surge, né. Eu achei muito parecido, assim, o lance, assim, a forma como aconteceu, né. São as duas inteligências conversando ali dentro de um mesmo corpo, né? Foi o que aconteceu com o Ultron e o Jarvis em Era de Ultron. Eu ia comentar alguma coisa mais anterior ali, mas. Ah, lembrei. Olha só, tem uma cena que é legal explicar pra galera, né? Que é o seguinte: uma hora eles acertam, ou vão acertar o Ultron, e o Ultron usa a joia do tempo e fica tudo em câmera lenta, né? Ah, sim. E nesse momento, assim, eu queria destacar duas coisas. Primeiro, uma referência, que é tudo em câmera lenta e a Gamora tentando pegar a joia da alma, né? E aí a gente vai lembrar do final de Guardiões 1, né? Quando eles tentam pegar a joia do poder, assim, e o Ronan também tenta pegar em câmera lenta a joia do poder, né? É o finalzinho ali de Guardiões da Galáxia 1, né? Quando eles caem ali em Xandar. E Boa. também depois comentar que quando eles estão usando esse poder do tempo, o Doutor Estranho é quem ajuda eles, também usando a Joia do Tempo. E aí tu pode te perguntar, ué, mas como assim duas Joias do Tempo? Mas claro, né, gente? Milhões de Joias do Tempo, né? Uma para cada realidade. Tanto é que elas eram um brinquedinho de segurar papel lá na TVA. Vamos lembrar Sim, disso. sim, sim. Mas vamos falar, né? Porque o verdadeiro propósito do Visão, vamos tocar de novo nesse assunto, né? Era separar as joias ali do Ultron, do Visão, né? E tava contando com a trairagem do Killmonger e também o Zola ali querendo pegar isso. E daí os vilões vão parar ali em uma dimensão de bolso. Isso eu achei muito legal, né, Diego? Porque o Doutor Estranho, ele não tem mundo, né? Ele não tem uma realidade para onde ir. Ele é um cara muito, muito poderoso. Não dá para deixar um cara assim também solto por aí. Então, o novo propósito do Doutor Estranho agora é vigiar o Zola e o Killmonger. Só que a grande piada é que o Doutor Estranho, ele tá numa dimensão de bolso também, né? Então, é uma dimensão de bolso dentro de outra dimensão de bolso. É uma loucura, né? Vira tipo a Sim, origem. sim, sim, verdade. Cara, eu fiquei com uma sensação muito forte, assim, e não é desse episódio, já era de antes, que o Doutor Estranho, ele atingiu um nível tão grande de poder, essa versão dele, né? Sim, muito E, e, poderoso. tam, e também ganhou, de certa forma, a confiança, né, do Vigia. E pra mim, cara, assim, a coisa parecia muito que o Doutor Estranho se tornaria um novo Vigia, que Né? ele se tornaria, que ele seria meio que Cara, nomeado, meio que colocado como novo vigia. Me pareceu muito isso, sabe? Porque ele foi pedido, né, pelo vigia para que ele vigiasse esse novo né? universo. Ele foi o primeiro a ser confiado ali pelo vigia. O vigia pediu ajuda para ele, então se colocou na mesma altura dele, quase assim, Sim, né? sim. E também, cara, puxa vida, agora me fugiu o que eu ia comentar, Mas mas basicamente, ele usa a expressão, assim, eu quero que você vigia aqui essa realidade para mim, né? Então, né? eu entendi assim, não é que eu entendi, mas eu fiquei com uma sensação forte de que ele poderia se tornar um novo vigia, ser É, colocado nessa função, né? eu acho que a gente pode dizer, né? Falar assim, como uma forma de poema, que ele virou o novo vigia. Não tem por que não dizer isso. E vai estar fazendo só isso a partir da vida dele agora, né? Aham. Cara, lembrar uma cena engraçada que até te confesso que eu não entendi muito bem o que É, aconteceu, mas tava rolando aquela loucurada de poder pra tudo quanto é lado, e o Ultron usa um super ataque, acho que é um ataque que ele ia explodir. Ah, foi a hora que ele ia explodir a galáxia, que ele fala assim, ó, eu não entendo como é que isso tá acontecendo, eu posso explodir uma galáxia com um pensamento, e aí ele vai lá e explode a galáxia, e daí o Doutor Estranho usa a Joia do Tempo, reverte a situação,
não sei se é nesse mesmo momento, mas eu sei que o Doutor Estranho ele pega assim o poder todo, ele junta todo o poder na mão e come, e fica com o olho de fogo. E aí ele faz essa loucurada assim, cara. O Ultron fala assim, ó, nossa, mas o que tá acontecendo aqui? E aí ali eu era o Ultron, ali eu pensei, meu Deus, eu não tô me entendendo mais nada, mas que batalha doida, né, de proporções, né, gigantescas, né? Não, Doutor Estranho Ali eu tava já não muito tava maluco. entendendo mais nada, mas o Doutor Estranho tava loucão, né? E tava muito poderoso. Ah, tá louco, Ah, foi tá, bonito de ver. foi legal. Mas, ô Diego, vamos então falar desse final, né? Porque todo mundo acabou voltando para suas realidades, né? No momento que tinham sido recrutados pelo Vigia ali, menos a Natasha. A Viúva Negra, né, Diego, assim, ó, imagina, seria muito filho da puta da parte do Vigia deixar a Natasha naquele mundo dela lá, onde todos morreram, deixar ela na solidão eterna, né? Sendo que foi ela que deu uma flechada no olho do Ultron. Imagina, pô, o Vigia ia ser o cara mais idiota da história, vai dizer. Sim, 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 Mas sim. daí, eu gostei que interligou lá com o episódio 3, né? Porque no episódio que a Viúva Negra morreu, a gente até questionou na época. A gente falou, não tem corpo, não tem morte. Mas agora É, ela morreu, ponto final. A gente descobriu que ela morreu, não tem isso aí. A Natasha foi para aquela realidade. Então, só que uma coisa é muito louca, né, Diego? A Natasha, parece que a Marvel deu poderes pra ela, assim, porque ela chega naquela realidade, ela já chega batendo no Loki, derrotando o Loki em 5 segundos, aquela velocidade sim, Orif, que eu não sim, gosto mais. sim. Pô, o Loki, né, cara, que a gente viu ele tão poderoso aí na série dele, né? Perdeu ali pra uma voadora da Natasha, né? Ah, o Deus Loki, o cara que tá, né, atravessando realidades temporais. O cara tomou uma voadora e já era, né? E ela já pegou o cetro dele ali, já saiu usando, né? Nunca Pois viu é. na vida aquele cetro, já sabia como manipular, sabia usar o poder do cetro. Faz parte, né? Acontece. E, cara, no final a gente tem uma. Não sei se já dá pra ir, né? Mas a gente tem uma cena pós-créditos no Ah, final, né? acho Que que podemos mostra ir, ali né? A Carter encontrando na realidade dela ali, né? Algo que ela não estava preparada para encontrar, né? Sim, Um sim. pouco antes ela tinha dito pro Vigia, né? Ah, Poxa, né? Podia me dar um presentinho, né? Acho que eu mereço, né? E o Vigia, não, 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 me não, leva você pra tem que Segunda voltar Guerra pra tua. Mundial. Exatamente. Então, assim, fica uma sensação aí de que, de certa forma, deu certo o que ela queria ou não. O que, que será que Sim. aconteceu ali? O que, que tu acha? Cara, o Vigia fala, né, que ela é necessária na época, essa é a palavra que ele usa. Então a Carter ali com uma boa capitã, ela vai de boa. Não sei se estão de boa, né, mas ela aceita, ela não questiona o Vigia. Mas vamos então como tu falou, né, de volta ali ao navio, ela tem a luta com o Batroc, a Viúva Negra se mete na luta ali, e ela fala pra Peg que achou algo num container que talvez vai interessar a Peg. Mas o Nerdverso tem uma teoria pra isso, né, Diego? Porque quem que tá lá dentro? É o Esmagador Hydra, aquela armadura que a gente viu lá no primeiro episódio de Orif, que o Steve Rogers usou para lutar junto com a Peggy Carter contra a Hydra. Bom, e lá dentro, quem é que pode estar lá dentro? Lá dentro só pode estar o Steve Rogers, não faz sentido uma outra pessoa estar lá dentro. Mas agora então vamos começar com a nossa teoria Nerdverso de verdade. A gente pensava que o Steve Rogers ele tinha morrido naquela realidade, ou de velhice, né, Diego? Então não faz sentido ele estar com 90 anos dentro daquela armadura lá, né? Sim, Não tem porquê. Então, o que, que é possível? Talvez o Steve Rogers ele tenha sido capturado pela Hydra logo depois que a Capitã Carter entrou naquele portal lá com o Shumagorá, com o monstro de tentáculos. Ou ele pode ter feito um acordo com a Hydra, mas não faz sentido, vamos seguir no raciocínio que ele foi capturado mesmo. sim, Daí a Hydra pode ter de algum jeito assim tentado replicar o soro do super soldado nele, ou ter usado o Tesseract, né, para fazer experiências no Steve Rogers. Olha só que loucura, né? Porque assim, o Tesseract ele servia como energia para a armadura, o esmagador Hydra, funcionar. Então, imagina se eles fazem experiências no Steve Rogers com aquele Tesseract, tá? Então, esse final, tá todo mundo pensando assim, pô, que legal, que final feliz, a Peggy Carter na segunda temporada vai poder ter um reencontro com o Steve, vai poder ter finalmente a grande dança dela na próxima temporada. Mas uma coisa é certa, Diego, a gente aprendeu que em What If a maioria dos episódios não tem final feliz. Então, vamos pensar, se a Hydra conseguiu fazer uma lavagem cerebral no Steve, usando o próprio Tesseract, ou até criado um novo Steve Rogers, a gente pode ter uma adaptação de um arco muito famoso das HQs, que é o Capitão América da Hydra, né? Que foi quando o Steve Rogers ele virou casaca, né? Ele foi lá pro lado do mal. E nas sim. HQs, isso tudo tem a ver com o cubo cósmico, né? Então, olha que legal seria ver isso em What If,
né, Diego? Porque com certeza no MCU não vai ter como fazer isso. Não tem Sim, mais Steve sim. Rogers, não tem Sim, mais Chris Evans. exatamente. Então a teoria do Nerdverso é essa, ó. Dentro do Esmagador Hydra tá o Steve Rogers, que vai ser o Capitão América da Hydra. Eu acho muito mais legal isso do que o Steve Rogers ter virado apenas o novo Soldado Invernal, por exemplo, Diego. Sim, sim, sim. Boa, cara. Olha, é uma teoria muito legal. Acho que ela é plausível exatamente para a gente aproveitar o Arif para representar situações que não caberiam mais no MCU. E então a gente pode curtir na animação, né? Acho Uhum. que faz bastante sentido. Leandro, eu tenho um questionamento para te fazer aí, meio Bah, cara, surpresa, também tem, mas vai. vê se tu sabe responder isso, cara. É uma dúvida que eu tenho já faz um tempinho e eu acabei não perguntando. O dublador do Ultron, né, em inglês, Uhum. segue sendo o mesmo ou mudou a voz? Cara, acho que era o Paul Bettany dublando o Ultron, não? Não sei te dizer. Não Eu parecia a acho que era. voz, mas Pois é. Mas achei não era bem o mesmo. estranho. Não era o mesmo. Com certeza não era o mesmo ator que dublou o Sim, Ultron no filme. Isso eu sim. tenho certeza que ele nem É, foi é, chamado. que no filme. Ah, bom, então tá. É isso que eu queria confirmar, porque no filme não é a mesma voz que nós estamos vendo aqui agora. Tá, Não, não, não beleza, é. então. E o que tu ia me perguntar? Não, cara, assim, ó, eu tenho um questionamento pra ti, assim, ó. O Vigia interferiu, tá? E daí? Não teve nenhuma consequência? Ninguém chamou ele pra uma conversinha no pé do ouvido, uma reunião, assim, com seus superiores? Interferiu e deu nisso, acabou. Pois é, né? E até assim, não é a questão só de interferir, né? Ele quebrou o juramento, né? Né? Isso fica um pouco mais grave, né? Ele jurou pra quem, né? Ele jurou pra quê? Por que que ele fez esse juramento? É só pra ele? Provavelmente não. Ele deve ter É, feito um juramento perante outros iguais a ele, vigias, ou até mesmo perante um superior dele, um né? celestial, né? Então, eu acredito que esse juramento deva ter consequências, deva ter algum tipo de acordo, de implicações, e acho que isso vai ter consequências sim, e eu acho que essas consequências podem ser o que vai dar aí a primeira motivada na segunda temporada. Acredito que o primeiro episódio Né? deva começar mostrando isso, né? Mostrando consequências. Aliás, né, cara, eu queria comentar uma coisa, ainda bem que tu falou e eu me lembrei agora, né? Ó, Que essa nova fase da Marvel é a fase de fazer merda, né? Que todo mundo tá fazendo merda doidado, né? Tipo assim, começa com a Wanda, né? Que vai lá e faz aquela loucurada e vem a Agatha Harkness e fala pra ela assim, né? Olha, tu fez uma coisa que vai ter consequências gigantescas, tu não tem ideia, né? E aí ela pega o livro, e aí ela vai mexer lá no Darkhold, e ela vai atrás das crianças. Aí a gente vê o trailer do Homem-Aranha, que tem o Homem-Aranha pedindo pro Doutor Estranho voltar e mudar as coisas, e o Doutor Estranho vai e vai mexer e vai dar uma confusão enorme. Aí a gente tem na TVA lá a função com o nossa. Loki, né? Ah, Misturando tudo e vai a Sylvie e enfia a faquinha lá e mata o outro, e aí dá o problema na linha do tempo. E agora temos aí o multiverso sendo detonado pelo Ultron e ainda por cima agora o Vigia quebrando o juramento. Cara, tá tudo virado, tá tudo do né? avesso. Agora é terra de ninguém, é caos total. Tá tudo, pode esquecer qualquer regra. Né? Então a Marvel, assim, ela não só zoou uma coisa, ela zoou tudo, cara. Tá tudo assim, Sim, terra sem sim, lei, sim. né? Se tu parar pra pensar. Né? Os poucos lugares onde a gente não teve muita zoação foi no filme da Viúva e na série do Falcão. E olhe lá, né? Que também teve, né? Teve o soro do super soldado, que agora uma galera pôde usar ele, uma galera tem, né? Tem lá a Condessa criando lá um novo grupinho e tal, a gente não sabe bem qual é, não parece ser uma pessoa muito do bem aquela Condessa, então tá tudo bem malucão, né? O Zemo, né, Sim, por sim. aí, o Zemo que tá bem faceirinho, bem feliz, né? Por um lado, talvez ele tenha sido levado lá pra Wakanda, mas também não Mas sei qual tá é na não. balsa. O Zemo tá na balsa. Tá na balsa. A gente sabe que na balsa ele vai fazer novos amiguinhos, vai formar aí um timinho novo. Então, né? A coisa tá bem Né? doida, né? Eu tenho outra pergunta pra ti, Diego, porque na hora que a Capitã Carter, ela não questiona não, né? Falar com a Natasha, ela diz que a Natasha, ela conhece muito bem a Natasha, que a Natasha conhece, confia em apenas 3 pessoas nesse mundo, sendo a Peggy uma delas. A outra deve ser o Clint. Quem seria a terceira pessoa que a Natasha confia cegamente? Nick Nick Fury. Fury Nick ou a Fury, eu acho. irmã dela, Helena? Acho que é Nick Fury. Acho que é Nick Fury. A irmã dela poderia ser até, mas eu acho que não sei se chega a acontecer isso nesses Uhum. universos. Não sei se chega Sim, a sim. ser de conhecimento da PEG, isso. Não sei. Pode ser. Mas eu apostaria mais no Nick Fury porque é algo mais, assim, conhecido. Algo mais, assim, natural.
Então, pra mim, Sim, faria sim. mais sentido isso. E só uma última curiosidade, então, né? Porque é meio triste, na verdade, porque essa foi a última vez que a gente viu de uma forma inédita a voz do Chadwick Boseman em uma produção, Diego. Então, Verdade. agora foi a despedida final, assim, do Chadwick, nosso eterno Pantera. Né? Ou não, né? Porque a gente já falou isso que a gente tá falando agora umas várias vezes. Não, mas agora ele não A tem gente mais já trabalho falou dele. a gente já falou várias vezes, né? Mas eu acho que não. Acho que pra segunda temporada ele não chegou a deixar nada gravado, né? Né, Acreditamos não, não. que não. Mas Nem então é isso, acabaram o episódio da cara. Gamora. O meu, só uma Sim. coisa assim, ó, o Arif, Opa. vamos falar de. O Arif, valeu a pena ou não? Eu comento aqui depois tu. Porque assim, ó, cara, eu acho que foi uma série legal, teve ótimos momentos, teve péssimos momentos, teve uma grande oscilação, assim, né, durante essas 9 semanas. Esse ritmo frenético que a gente comentou, onde tudo acontece muito rápido, às vezes é só um monte de referências jogadas. Tipo assim, no começo foi legal, mas depois de um episódio por semana, assim, começa a ficar meio chato, na minha opinião. E, por exemplo, eu não tô tão ansioso, assim, por uma segunda temporada. Aliás, vou te ser bem sincero, assim, eu não faço tanta questão também, sabe? Até vou dar uma ideia, que é soltar o Arif durante uma outra série da Marvel, ou até melhor ainda, tipo assim, ó, lançar 5 episódios numa semana e lançar mais 5 episódios na outra semana, sabe? Eu acho que ia funcionar muito melhor a série assim. Sim, também acho. Podia ser alguns curtas, não precisava ser uma série, né? Podia ser. Sabe como a gente vai ter o especial de Natal dos Guardiões? A gente podia ter alguns Né? especiais, assim. A Disney faz muito isso. A gente tem, por exemplo, assim, falando do âmbito um pouco mais infantil da Disney, existem muitos pequenos curtas, por exemplo, do Toy Story, sabe? Tem vários pequenos curtas, assim, do Toy Story. Tem outros também. Agora eu não me lembro agora um exemplo. Ah, tem da Frozen, por exemplo. Tem Sim, alguns sim. curtas, assim, da Frozen. Então acho que a gente poderia transformar o Arif em pequenos curtas que aparecem de vez em quando, conectando assim entre um filme e outro. Acho que seria algo mais leve, mais tranquilo, mais divertido, assim, até para sanar um pouquinho os hiatos, né, entre algumas produções. De fato, eu concordo contigo, acho que em tudo que tu falou, cara, assim, tiveram episódios que eu já tava já ficando de saco cheio, já pensei assim, cara, tá muito chato essa série. Tiveram episódios muito legais, em todos os episódios eu adorei ver as referências e reviver momentos do Sim. MCU, então eu gostei demais de reviver, mas ao mesmo tempo foi ficando meio uma mesmice, assim, uma coisa É, muito parecida. Pra mim, o melhor episódio acho que foi o oitavo. O oitavo foi surpreendente, foi foi muito bom. legal, né? E o nono tinha tudo pra ser muito bom, mas não sei, não deu certo. Assim, as coisas, acho que algumas coisas não fecharam. Eu gostei do episódio, claro que eu gostei, foi legal o encerramento e tal, mas acho que encerramos com o Ultron de uma maneira não muito legal. Tudo muito rápido, muita piadinha desnecessária, principalmente do Thor, né? A escolha dos Guardiões do Multiverso aí questionável, pelo menos trocar o Thor pela Capitã, né? Acho que seria uma troca bem justa. Então eu assisti o episódio assim um pouco decepcionado, assim, acho que o episódio 8 levantou uma expectativa muito grande, o episódio 9 não atendeu essa expectativa, Sim, né? sim. E concordo contigo, cara, não tô hypado assim, empolgado esperando pela segunda temporada. Eu tô, por exemplo, pilhadaço pela segunda temporada do Loki, né? Nossa, o Ah, sim, com Loki certeza. foi incrível, né? Agora, né, sabe assim, ainda poderia ajudar se terminasse de uma maneira catastrófica, né? Pô, você vai ter segunda temporada, termina catastrófico, então, termina com o Ultron aí dando a volta por cima, sei lá, termina com uma cena pós-créditos do Ultron saindo daquela realidade e botando dentro dela o Doutor Estranho, por exemplo, imagina que ia foder, sabe? Ah, O sim. Ultron escapa daquela bolinha e bota o Doutor Estranho lá dentro e aí acaba. Pô, daí é Seria massa, a gente legal. fica assim, nossa, tirou o Doutor Estranho, que era a nossa grande esperança, o cara agora, né, tá inviabilizado e o Ultron tá solto, e agora? Entendeu? Pô, você vai ter segunda temporada, faz essa conexão legal, sabe? Que nem aconteceu, por exemplo, com o Loki, né? Como é que Loki acaba? Loki acaba com aquela mudança louca, né? Em que a estátua agora passa a ser a estátua do Kang. Kang e ninguém sabe quem é o Loki, acham que o Loki é um cara que trabalha na TVA, mudou tudo e aí a gente não entende o que aconteceu, o que isso significa, a gente não entende o que significa aquela mensagem do Kang pra Sylvie, né? Tipo, agora a coisa vai ficar feia. Aí sim, pô, aí tu termina, né, pensando assim, cara, fudeu, agora a gente precisa ver o que vai acontecer na segunda temporada. Então, sabe, concordo plenamente contigo, cara, assim, não... acho que foi mal executado. Podia ter 4 episódios bem feitos, e o último episódio podia ser melhor feito, podia ser uma coisa mais espaçada. Não vejo necessidade de uma segunda temporada. Isso não é uma crítica dura, tá, gente? Só acho que, assim, não atendeu tão bem as expectativas. Sim. Hein, Diego, então, últimas 3 perguntas rápidas pra ti. Quem é o melhor personagem de What If pra ti? Quem tu escolheria?
Puxa vida, difícil, cara. Olha, eu confesso que, cara, eu gostei demais do Ultron, né? Cara, eu acho que eu tenho uma queda por Ah, vilões, né, meu? Porque eu gosto pois também é. do Thanos, né? E aí agora o Ultron eu adorei. Talvez sejam vilões com as joias, não sei. Mas, cara, eu Aham. adorei o Ultron Supremo, cara. Achei demais, assim, achei Boa, boa. incrível, cara. Gostei muito dele. Queria ver ele mais tempo no Gostei. MCU. Eu Pra gostei, mim é ele. eu votaria em diferente, eu votaria na Capitã Carter. Eu gostei muito da Capitã Carter, assim. Acho que ela deu uma repaginada lá no nosso Steve. Eu gostaria muito de ver ela no MCU, por exemplo. Sim, isso é legal de vê-lo no MCU mesmo, cara. Eu ia É, gostar também, né? Daqui a pouco integrando lá junto com a turminha lá, com o Buck, com o Sam, né? Com o. Como é que é o nome lá do agente americano, enfim, lá. o John Walker. John Walker. Isso. Seria Mas é massa isso, de ver ela. vamos fazer essa semana e nos próximos dias uma enquete com pegar 16 personagens, fazer umas eliminatórias no nosso Instagram, no @nerdversocast, e daí o público do Boa. Nerdverso vai escolher o melhor personagem. Vamos ver se concordam comigo, com o Diego ou com nenhum de nós dois, Diego. Mas Boa, uma coisa é boa. certa, Doutor Estranho Supremo é o mais forte de todos, né? Sim, Então, foi muito isso, massa. Eu quase escolhi ele, eu fiquei muito na dúvida. Porque eu adoro Doutor esse, Estranho, vocês sabem, né? Tanto é que tem ali sim, a sim. montagem que o nosso querido Thiago França fez, né? Abraço, Thiago, fez pra gente, né? E eu tô ali como Doutor Estranho. Adoro ele, foi muito massa ver ele super poderoso. E ainda nesses dois episódios, agora nesse último episódio, foi demais. Mas o Tron acho que me ganhou. Então, antes de chamar o bloco, Diego, lançamento essa semana, nota pra What If. Que nota tu daria? Opa, nota pra série, né, cara? Pra Cara, série cara, total. cara, eu vou dar uma nota 8,1. É uma coisa. Nossa, É Marvel, eu gosto, eu gosto. ó. Não, teve episódios muito bons, eu adorei brincar com as referências, né? Fazia tempo que eu não fazia pesquisas como eu fiz nessa série, sabe? Fazia tempo que eu não assistia atento pra pegar todas as referências. Gostei das brincadeiras, gostei das referências todas, né? Assim, considerando uma animação, a melhor animação que eu já assisti da Uhum. Marvel é essa, eu acho, cara. Acho que eu nunca assisti nenhuma outra animação melhor. Assim, Sim, acho que sim. perto disso só aquela série do Guardiões da Galáxia que tava na Netflix, acho que agora tá no Disney Plus. Aham. Eu também acho bem boa, assim. Mas fora isso, não tem nenhuma outra animação. Acho talvez Aranha Verso, né? Do Miles Morales também é boa. Uhum. Mas, cara, achei Massa, assim, excelente. em termos de animação, eu gostei bastante. Só que, pra mim, cara, 8,1 assim, é uma nota Ó, justa, né? Acho que abaixo disso eu não daria. Eu gosto muito das produções da Marvel, mas, assim, eu acho que eu não dei abaixo de 8,5 pra nenhuma outra, né, da Marvel, assim, nos últimos tempos. uhum. Então, acho que fica aí bem encaixado. Eu daria 7. Bem redondinho. 7, tá? Foi a nota pra What If. E Beleza, beleza. amanhã a gente vai deixar um post lá pro pessoal comentar suas notas também. E estamos chegando ao final aí do nosso episódio número 42, Leandro, e vamos agora aí de novo ficar esperando novas produções da Marvel, mas vamos também ficando atentos a outras produções fora do mundo Marvel, né? Mas dentro do mundo nerd, do nosso universo, multiverso nerd, o Nerdverso. Quero Isso lembrar mesmo. que se você está assistindo aí assim rapidão, né, esse nosso podcast aí, a gente já está também curtindo aí a estreia de Venom, né? Provavelmente quando você está ouvindo esse podcast, a gente está ou no cinema, ou a gente recém saiu do cinema, ou faz pouco tempo que a gente assistiu o filme, e logo mais então já tem também podcast sobre Venom 2, Tempo de Carnificina, né? Será que o filme vai ser melhor do que o primeiro? Será que vai ser um filme bom? Eu confesso que pelo trailer não fiquei tão animado, né? Mas vamos torcer para que seja um filme melhor, porque né, já passou um certo tempo aí, de repente deu para estudar, deu para ler críticas, deu para ver o retorno do primeiro filme e para reavaliar algumas coisas, aí vamos torcer que eles consigam identificar que tem que fazer melhor algumas coisas e façam. Então a gente logo logo já traz para vocês também a análise aí do filme Venom, Tempo de Carnificina. O foda de Venom é que fez uma bilheteria estrondosa, né? Quase 1 bilhão, fez 890 milhões, eu acho. Então, eles vão repetir a fórmula. A gente tem que ir com o mesmo espírito que tu foi pra ver o episódio do Thor da balada, Diego. Eu acho que tem que ser esse espírito. Tem que ser Sim. pra só rir, só rir. Eu não vou gostar, eu já não vou gostar. Mas é isso, É. pessoal. Obrigado a todo mundo aí que participa no nosso Instagram, no @nerdversocast, pessoal que nos acompanha no YouTube, Nerdversocast também. E é isso, né? Em alguns dias, 2 dias no máximo, aí já tá saindo nosso podcast de Venom. E até mais, obrigadão, boa semana a todos, fiquem com Deus. Valeu então, galera. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.